Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, comunidade Rise, para esse nosso último dia de evento. Muito obrigado pela participação de vocês durante todos esses dias. E hoje, para a gente fechar o evento com chave de ouro, a gente vai falar de um setor que, para mim, é um setor muito importante, que é o meu setor econômico de atuação, que é o setor agro aqui do nosso estado. Então, eu trouxe para bater esse papo com a gente sobre se o nosso agro do Rio é pop, pessoas muito especiais no cenário econômico e da pesquisa no agro aqui no nosso estado. Primeiro, eu queria agradecer imensamente a participação dos nossos convidados. Então, nós temos aqui o Paulo Renato Marques, que é presidente da Pesagro Rio. Para quem não conhece, a Pesagro Rio é a empresa do estado do Rio de pesquisa agropecuária. A ele aí. Teremos também nesse papo o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Pesca, o Marcelo Queiroz, e a Petula Nascimento, nossa querida pesquisadora da Embrapa, hoje Relações Institucionais e Governamentais da Embrapa, mas há algum tempo ela era chefe-geral da Embrapa Solos, unidade aqui no Rio. Muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade de sempre. Obrigada por estar aqui nesse nosso papo. E para a gente não demorar mais, pergunto para vocês: o agro é pop? Fala aí, Marcelo. Obrigada. Primeiro, uma excelente tarde a todos. Agradecer mais uma vez você, Mônica, por esse debate tão importante para o agro do Rio de Janeiro. Eu acho que nosso grande desafio é exatamente a gente conseguir sair de um modelo assistencialista para um modelo empresarial no agro. E eu acho que esse evento tem tudo a ver com esse conceito que a gente tem tentado implementar na secretaria. É um prazer também estar aqui junto com o Paulo Renato, doutor, mestre, presidente da Pesagro, e com a sempre querida chefe e nossa referência na Embrapa, a nossa querida Petula. Falar que, na verdade, vou ser bem breve, mas também tentar ser bem objetivo. Eu acho que o agro, nesses últimos anos, que pelo menos o tempo que eu tive aqui na frente, acho que o grande desafio, primeiro, é a gente conseguir atingir a grande mídia, exatamente para tornar ele pop, porque ele hoje ainda é muito restrito, principalmente no Rio de Janeiro, onde as propriedades são pequenas, onde a gente não desenvolve, né, até em virtude das características geográficas dos grandes commodities, né, os commodities agrícolas. Então, exatamente, a gente tem que partir para um outro tipo de agricultura, que é a agricultura de valor agregado. E eu acho que, obviamente, quando você parte para isso, você tem no Rio, e aí teve nos últimos anos um boom do petróleo, um boom de outras energias, nosso grande desafio é tornar o agro, na verdade, popular. É a gente conseguir tornar o dia a dia da pessoa que mora no estado do Rio de Janeiro algo cotidiano. Acho que esse é meu maior desafio, pelo menos, Mônica, que eu pensei desde o início, eu tenho visto. Apesar de eu ter, na verdade, passei minha infância inteira em fazenda, em Teresópolis, mas eu, na verdade, estudei, fiz colégio, faculdade na cidade do Rio de Janeiro. E eu vejo pelos meus amigos, né? Eu estudei na PUC, depois fiz mestrado no IBMEC, tenho 3 pós-graduações no FRJ, FGV e também PUC. Então, você vê que são diversas faculdades, 4 faculdades diferentes, e, na verdade, você não tem, nem nesse público mais qualificado, a noção do que é o agro hoje, a importância do agro para o Rio de Janeiro. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio para tornar ele mais pop no Rio, né? Porque no Brasil ele já é top, ele já eleva o PIB, no Rio de Janeiro também ele é extremamente necessário, mas não é tão divulgado. Então, acho que esse é o nosso primeiro desafio. E o segundo, e eu acho que a importância desse evento é exatamente conectar, né, quem está no empreendedorismo, exatamente a também se interessar para produzir produtos para o agro. Esse é um grande desafio que a gente tem, e mostrar a oportunidade que você tem no agro hoje, né? Porque você vai vendo com as novas gerações, a sucessão rural é um problema que a gente tem no Rio de Janeiro, é um problema que a gente não tem como o Estado interferir de certa forma,
As pessoas, na verdade, elas são livres, elas moram onde elas querem. Então, eu acho que o nosso desafio é tentar mostrar a importância e a oportunidade que a gente tem no agro hoje. Então, dentro disso, hoje a Secretaria, eu passei um ano onde, eu sempre ressalto isso, né, o Estado, até 2 anos atrás, não pagava salário. Hoje em dia, a gente está com salário em dia, com promessa agora para o dia 30 do governador Cláudio Castro em pagar o 13º, né, a metade do 13º. A gente conseguiu readerir ao regime de recuperação fiscal, a gente conseguiu fazer o dever de casa na SEBRAE. Então, eu acho que a gente tem um Estado hoje que vai ter muito investimento. E aí, eu acho que entrando já no tema aí da nossa live, a gente vai, na verdade, ter uma necessidade muito grande de projetos de infraestrutura. Apesar, obviamente, das necessidades que são gigantescas em todas as áreas, na questão técnica, na questão de pessoal, mas o dinheiro da SEDAI ele foi carimbado para a infraestrutura, no seu conceito original. Então, eu acho que quem quiser investir no agro, principalmente no Rio de Janeiro, eu acho que a oportunidade está em infraestrutura. Então, na questão de estradas vicinais, em tecnologias de máquina, em tecnologias de georreferenciamento, em tecnologia de fiscalização, em tecnologia da questão de rastreabilidade na questão da defesa agropecuária, na questão de sistemas que apressem a questão dos créditos públicos e privados, né? Porque quando eu falo privado, é porque eu acho que os bancos, principalmente os maiores, ainda não entendem o Rio como um mercado extraordinário para crédito, tem a necessidade gigantesca e a agilidade é muito pequena. Uma oportunidade na questão da regularização fundiária, e a gente tem lutado para mudar a legislação, mas o processo ainda é muito complicado. Uma oportunidade na questão, e aí, uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, a gente aderiu aqui os pequenos animais, e é uma pauta que às vezes assusta um pouco o agro, mas uma coisa que é importante todo mundo saber é que, na verdade, quando você traz os pequenos animais, a gente gera mais uma oportunidade, que é a questão de inserir isso dentro do tema zoonoses. E aí, quando você faz isso e traz esse público, que, na verdade, é um pouco mais urbano, que gosta de cachorro, de gato, que a gente tem, na verdade, ampliado para todo mundo, a gente também entra numa discussão que eu acho muito interessante para o agro, principalmente no Rio de Janeiro, é que zoonoses usa o orçamento da saúde. Então, a gente começa também a ter um quinhão dentro de um orçamento que é carimbado, que todo governador, independente de qual, vai ter que usar os 12% da saúde. E eu acho que essa inserção no mundo pet, no agro, vai permitir melhoria nos nossos laboratórios e também um olho para os animais de grande porte, que muitas vezes ficam... A luta aí do Paulo Renato é um pouco sozinha, e heróica, junto à Presagro, mas que agora a gente conseguindo botar o tema zoonoses em pauta, a gente consegue também recursos. E quando eu falo em recursos, é oportunidade para quem é privado, tendo em vista com todas as dificuldades que a gente tem do regime de recuperação a novos concursos. A nossa única saída é exatamente a gente contar com os empreendedores para desenvolver plataformas, produtos, etc., que agilizem nossos projetos e não permitam um alívio na nossa fiscalização. Então, isso tudo se faz com tecnologia e eu acho que a gente precisa avançar muito, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, nessa questão. A gente tentar simplificar bastante o produtor. E aí também, para finalizar, a questão que é uma questão federal, mas que eu tenho lutado muito, da questão, e que também envolve empreendedor, é a questão da necessidade da gente conseguir, de fato, democratizar a internet rápida nas propriedades rurais do Rio de Janeiro. Então é isso, Mônica, agradecer a minha participação, fico à disposição para as perguntas, respostas, mas eu acho assim, simplificadamente, é onde a gente pode avançar muito e que tem todo interesse em fazer hackathon, em fazer movimento para a gente conseguir trazer esse empreendedor para o campo, para a área rural do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Marcelo, muito obrigado. Gente, bem objetivo, né? Vocês anotaram? Eu já anotei umas coisas aqui, tá? Ele deu várias ideias, tá? Não dá bobeira, não. Caneta e papel aí, ó. Que hoje tem 1 milhão de dicas para quem quer empreender. Marcelo, muito obrigada. Galera, pode fazer comentário, pode fazer pergunta.
porque os nossos convidados estão ilustres, também são muito gente boa, então eles disseram que vão responder as perguntas. E se a gente estourar o tempo, porque é pouco tempo para falar de tanta coisa legal, a gente encaminha para eles responderem depois, tá bom? Então, não se acanha, não, escreve lá, não perde essa oportunidade. Marcelo, muito obrigada, tá? Fica com a gente aí, não sai não. Para dar continuidade e a gente não perder o fio aí da discussão, eu queria chamar o nosso querido Paulo Renato, presidente da Pesagro, um grande parceiro da rede de inteligência verde, da qual eu faço parte, e um gestor que tem nos brindado com grandes iniciativas dentro do agro fluminense. Paulo, obrigada. Obrigado, Mônica. Saudar meu secretário Marcelo, prazer muito grande, de longa caminhada. A Petula, uma querida, Embrapa, empresa mais importante do agro do Brasil. É uma satisfação estar aqui, é uma satisfação estar discutindo esse assunto, que me é muito caro, que nos é muito caro, né? O Marcelo já deu um panorama, sintetizou muito bem essa situação, e eu acho que ele foi muito feliz quando ele falou que, inicialmente, a nossa mensagem é desmistificar muito essa questão do fato de que o Rio de Janeiro, sendo um estado pequeno e concentrado na questão do petróleo e do gás, que as outras atividades elas não têm um significado grande ou que elas não têm um potencial de crescimento. Eu queria perder alguns minutinhos dizendo isso, porque eu venho da indústria, mas eu já estou caminhando aí para 2 décadas na área do agro, e no Rio de Janeiro a gente sempre diz que o Rio de Janeiro é o petróleo e gás e não tem outra coisa. E também a gente convive dizendo, e até a gente tem conversado muito sobre isso, eu tenho falado até em outras lives, que o petróleo vai acabar. Né? É uma grande bobagem, o petróleo não vai acabar, daqui a 200 anos a gente vai estar falando de petróleo, a gente vai estar vendo petróleo. Mas a indústria do petróleo, em 20 anos, ela acaba, em 30 anos, ela acaba. Porque hoje a prioridade do mundo é a mudança de matriz energética. O Rio de Janeiro, se a gente for fazer uma análise da matriz energética há 30 anos atrás, a gente era 100% geração hídrica, e hoje a gente não é. E, sem dúvida nenhuma, ninguém acredita que daqui a 25 anos vai ter um carro a gasolina, vai ter um carro a álcool, alguma coisa desse tipo. Então, é um fato muito grande que a indústria está com os seus dias contados, porque, sem dúvida, os sucedâneos estão aí e eles vão ocupar esse espaço. E também, nós temos conversado muito nessa questão de que, se os senhores analisarem o resultado do primeiro TRI do PIB, a gente vai ver que serviço e indústria representaram alguma coisa perto de 1%, enquanto o agro representou 5,7%. Se a gente levar em consideração essas duas questões e olhar para o Rio de Janeiro, a gente vai ver que, acreditando que a indústria do petróleo e gás ela vai ter um declínio natural nos próximos 30 anos, e acreditando que essa matriz do Brasil em geração de alimento ela vai perdurar pelos próximos 50 anos, e eu acho que não tem nenhuma dificuldade de acreditar nisso, a gente vai ver que a participação do agro hoje no PIB ela vai ser perene no universo que a gente consegue enxergar. E para o Rio de Janeiro, essa atividade econômica ela começa a se apresentar como um grande potencial de crescimento. O Rio de Janeiro é pequeno, tem 92 municípios, a gente tem 4 milhões e 300 mil hectares. Eu faço sempre essa comparação e eu vou, mais uma vez, peço desculpas aos meus amigos que já escutaram essa história, eu vou fazer sempre uma comparação com a Holanda, que tem 4 milhões e 100 mil hectares e exporta em produtos do agro semelhante ao que o Rio de Janeiro, o que o Brasil exporta. Então, a gente tem que ter um potencial. E aí, voltando à fala do Marcelo, eu acho que essa nossa mensagem de nós que somos do agro e que militamos nisso e que acreditamos nessa tese, a gente tem que, inicialmente, reforçar muito a mensagem de que o agro é atividade econômica, sobretudo do estado do Rio de Janeiro, com o maior potencial de crescimento. Eu não estou falando em números absolutos, eu estou falando em maior potencial de crescimento. O agro, o desenvolvimento do agro no Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa social porque retém o homem no campo.
né? A gente tem a maior população urbana do Brasil, a gente tem uma conurbação enorme, a gente tem uma região metropolitana com 22 municípios e 13 milhões de habitantes. Enfim, a gente tem todos os problemas sociais que todo mundo sabe. Então, investir em agro, investir no interior do estado do Rio de Janeiro é fundamental. A gente tem muita coisa boa de logística. A gente tem hoje um porto, que é o Porto do Açu, que ele é o mais moderno do país, porque ele é o mais novo. Enfim, a gente tem portos, Itaguaí, o próprio Porto do Rio de Janeiro, com todos os problemas que a gente tem dessa região metropolitana. Então, a gente tem que olhar o que efetivamente a gente consegue colocar no agro de vocação do Rio de Janeiro. A gente tem um relevo diferenciado, obviamente, se você pegar, tirando o norte fluminense, se você pegar a região do estado, o restante da região do estado, ele é muito montanhoso, e por si só isso já começa a limitar as nossas questões de vocação. Mas, dada essa condição, a gente vai achar uma tremenda de uma oportunidade, por exemplo, na questão dos bovinos, na questão de frango. A gente vai achar uma tremenda oportunidade no norte e noroeste fluminense, principalmente no norte fluminense, se a gente tiver outras iniciativas, como, por exemplo, se a gente levar grão para lá, né, e a gente vai propiciar que outras culturas possam aparecer, por exemplo, a questão toda do bovino confinado, que é uma incipiência ainda grande no Rio de Janeiro e que não deveria ser. A gente está tratando do segundo maior mercado consumidor. Em determinados produtos, nós temos o maior consumo per capita do país, como, por exemplo, em carne, em leite, consumo per capita, não em valores absolutos, porque nós temos 17 milhões de habitantes, São Paulo tem 43. Mas a gente tem esse potencial. Então, essa fala do Marcelo, eu acho que ela é muito oportuna, porque os investidores que descobrirem que eles visitando as prefeituras e mostrando e incentivando a integração desses pequenos produtores em determinadas culturas, a gente pode efetivamente criar alguns cinturões que vão fazer muita diferença nessa indústria daqui para frente. Eu vou me referir a um estudo, por exemplo, vou dar apenas um exemplo, um estudo que foi feito pela Embrapa, a Pesago participou, a Seapa também, que foi uma análise da viabilidade de produção de grão no norte do estado. Todo mundo sabe que o norte do estado já foi dominado pela indústria da cana-de-açúcar. Nós já tivemos lá mais de 20 usinas moendo. Hoje a gente tem 3 usinas moendo. Diminuiu muito essa produção do açúcar e do álcool naquela região. E, por conseguinte, a gente tem um volume enorme de terras que hoje não tem uma produção significativa. Esse estudo da Embrapa, e a Petula certamente vai falar melhor sobre esse estudo, identificou 300 mil hectares de terras que não têm uma produção hoje significativa. Ainda que essas terras são terras privadas, que estejam na mão de pequenos produtores, pequenos proprietários, isso é uma característica do Rio de Janeiro, mas se a gente conseguir fazer uma integração e se a gente vier a fazer um cinturão de grãos naquela região, exemplo, milho, a gente vai propiciar outras culturas. Não que a gente imagina que a gente vai produzir milho para competir com o milho que vem do Centro-Oeste ou com a soja que vem do Centro-Oeste. Não é isso. A gente tem que pensar fora da caixa e introduzir produtos, e produzir novas culturas, aproveitando esse potencial, para que a gente possibilite a alavancagem de outras culturas. Não é possível um estado com esse consumo a gente não ter um grande frigorífico. Entendeu? Então, a gente tem que efetivamente pensar fora da caixa e começar a imaginar que tipo de cultura, dentro das nossas vocações, que a gente pode implementar no Estado, sobretudo cultura de valor agregado. Então, cultivo protegido, essa questão do grão, essa questão da melhoria genética, aumentar a nossa produção de leite. Enfim, eu acho que esse modelo do Estado do Rio de Janeiro não é um modelo muito complicado da gente imaginar pela própria vocação. Só que essa discussão a gente tem que começar a fazer todo dia. Isso tem que transbordar para as estratégias de governo, incentivando os investidores e juntos a gente bater na porta dessas prefeituras e dizer, olha, eu tenho um modelo que se você conseguir contagiar os seus produtores, os seus
os seus munícipes, a gente pode efetivamente fazer que a indústria do agro seja ali na frente, eu não estou dizendo lá na frente, não, seja ali na frente o que a indústria do petróleo é hoje. É isso. Paulo, muito obrigada. Mais uma vez, a objetividade de vocês, eu acho que está trazendo, inclusive, uma linha aí de raciocínio para quem quer empreender, quer investir, bem interessante. Obrigada mesmo. Mas para a gente seguir e não deixar a peteca cair, que o agro tem que ser pop no Rio, né, Petula? Então, Mônica, é isso aí, né? Boa tarde aí, a comunidade Rise. É um prazer enorme estar aqui com o Paulo e com o Marcelo, né? Falar depois deles é até difícil, né? Esse cenário que eles deram para a gente foi incrível, e é isso, né? O agro do Rio, ele tem aí as suas peculiaridades, mas ele é um agro que ele pode ser muito mais forte do que o que ele é hoje, né? Nós temos instituições que são fortes, instituições âncoras no estado do Rio de Janeiro, que propiciam isso, né? E é muito bom a gente ter um secretário de Agricultura que tem esse olhar fora da caixa, esse olhar, né, de ver o agro com a característica que ele pode ter. E a gente tem as nuances do Rio de Janeiro, né? E eu acho que quando a gente está num evento como esse aí, né, apoiado aí pela FAPESP, pela UFRJ, que tem tantos centros tecnológicos de excelência, a gente tem aqui no Rio de Janeiro a construção, né, de um ecossistema de inovação tão instigante e que não precisa olhar só para petróleo e gás, né? Porque na hora que a gente está falando de agricultura, a gente está falando, né, das várias multifuncionalidades dessa agricultura. E a gente está falando de multifuncionalidade no momento, principalmente de pandemia, em que a gente vê como a gente está no momento da complexidade que é você olhar o tema de agricultura e olhar ele sobre várias dimensões, olhar a agricultura como fonte de alimento, fibras, energia, olhar a agricultura como fonte de alimentação, de nutrição, de saúde, né? Olhar a agricultura pela ótica, né, das soluções baseadas na natureza, pela ótica dos serviços ambientais, dos serviços ecossistêmicos. Olhar também a agricultura, né, pelo olhar da produção de biomassa, de biomateriais, de química verde. A gente está falando de bioeconomia, né? A gente está falando de agricultura também pela ótica da inclusão, da qualidade de vida no meio rural. A gente está falando de agricultura do ponto de vista da agricultura, da tradição, da gastronomia, do turismo. A gente está falando dessa agricultura que é o agro 4.0, né? O agro voltado para a agricultura digital. E o Paulo falou, citou Holanda, né? A gente pode citar aqui também no Brasil, ali Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, né? Que tem ali uma ação de cooperativas muito interessante. No Rio de Janeiro, a gente tem um trabalho fantástico aí da Unacop, né? A gente tem um Siscop aqui, a gente tem o Senar, né? A gente tem as universidades todas, a gente tem 3 centros da Embrapa, a gente tem a Pesagro, né? Uma empresa estadual olhando pesquisa e desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma Emater Rio de Janeiro forte. Então, assim, por que a gente não faz o agro do Rio ser pop? Nós somos o segundo maior mercado consumidor do país, né? Nós temos o Cinturão Verde, nós temos iniciativas de inovação onde o agro está ali, né? O Inova Terê, né? O Inova Frio, o Inova Serrana, né? Que está falando aí de ser aí um Vale do Silício. Então, assim, a gente tem que trazer essa construção e transformar isso em política pública, né? Então, como é que a gente faz isso? E um ponto que o Marcelo bem colocou, né? E aí é muito legal ver a formação dele, é como que a gente liga isso hoje com tudo que está acontecendo. A gente está falando de um mundo que está discutindo princípios ESG, né? Ou ASG, né? Ambiental, social, de governança. E a gente está num estado em que pauta essas ações, né? Então, quando a gente vê a agricultura, a gente tem que olhar para a agricultura para além da agricultura. A gente tem conversado com o Marcelo a questão do gás, por exemplo, né? Quando a gente fala de preço de gás, a gente relaciona isso a fertilizante, que é um sério gargalo para o estado do Rio de Janeiro, né? E a gente tem conversado aí com a Secretaria de Agricultura, dentro da Alerj, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, porque hoje, para você trazer insumos para o Rio de Janeiro, é um custo muito alto para o produtor.
Só que com o preço do gás, você viabiliza a instalação de indústrias de fertilizantes nitrogenados no Rio. Com isso, você tem a questão da amônia, né? Então, você traz junto também toda a indústria de química verde. Então, o potencial e o efeito multiplicador das ações, que não são só do agro, né? E aí, assim, quando a gente fala de aumentar o percentual no PIB, na verdade, o que a gente tem que pensar é em dinamizar a economia do Rio de Janeiro com várias frentes, na verdade. Não é um contra o outro, né? Mas, na verdade, assim, você tem, na verdade, uma grande aliança de setores econômicos que são importantes e que têm que ser dinamizados de forma integrada. E a gente, na verdade, assim, né, como agentes aí somos stakeholders aí que fazem, né, e apoiam essa formulação de políticas públicas, a gente fazer esses grandes links, né? E é muito interessante a gente perceber o quanto que essa cadeia toda e o processo de agregação de valor, ele deixa, né, renda no campo, ele gera expectativas e gera resultados, né, nesse nosso ambiente rural. E o Rio de Janeiro, quando a gente sai um pouquinho, né, aqui da nossa região metropolitana, a gente começa a ver esse agro do Rio e o potencial que ele tem, né? E a gente tem grupos já trabalhando nisso, né? Eu acho que quem tem acompanhado aí o fórum da Alerj, né, as discussões que a gente tem feito aí com a Secretaria de Agricultura, com a Pesagro, com a Emater, com a Superintendência do Ministério da Agricultura no Rio, em várias lives, a gente tem discussões, né, sobre a vitivinicultura no Rio de Janeiro, quando que a gente ia imaginar, né, que existe uma produção de vinho que já está atrelada ao turismo rural. Então, assim, a gente está na verdade, juntando essas pontes, né? Então, a Embrapa Vivinho, que fica lá no Rio Grande do Sul, vai ser uma parceira, né, desses produtores, junto com os centros da Embrapa que estão aqui. Isso vai favorecer também a indústria agroalimentar, claro, né? Então, assim, essas indústrias, como que elas entram nesse circuito? A questão do turismo. Então, a gente tem aí a primeira indicação geográfica do Rio, que foi a indicação geográfica da cachaça de Paraty, que envolveu tantos instituições. Vamos ter aí a indicação geográfica da laranja de Tanguá, então um resgate cultural aí, né, tão importante para aquela região, que envolveu também várias instituições, prefeituras. Então, assim, são grandes polos de desenvolvimento e com temas, né, que são cada vez mais a cara do Rio de Janeiro, né? E que tem aí, né, um fortalecimento de ações e atores, né, para a gente mostrar o potencial desse agro. Acho que a gente tem aí uma possibilidade, né, de pecuária de baixo carbono, a gente tem a questão da avicultura sustentável. O Rio tem tudo isso, né? E quem sabe disso? A produção de lúpulo na região serrana, né? Você tem ali um grande arranjo institucional envolvendo o setor privado, produtores, cervejarias, as nossas instituições de ciência e tecnologia, as universidades, né? E o poder público para incentivar isso. Então, assim, a gente percebe, né, que a gente tem tudo isso e, às vezes, a gente não sabe comunicar. Então, a gente também percebe, né, Marcelo, que a gente está aí no esforço, na verdade, de mostrar, olha, o agro é pop no Rio também, o agro existe no Rio de Janeiro, e qual é a cara desse agro? Né? Esse agro, ele tem várias caras. E a gente pode perceber, por exemplo, na pandemia, o setor de flores. Ninguém nunca tinha falado do setor de flores no Rio de Janeiro. Foi um setor extremamente impactado por isso. Né? E assim, então ele existe. A gente precisa olhar para ele. E essa semana eu estava conversando, né, com um colega da fábrica de startup, e ele falou assim, você até me contou uma história, né, uma startup do agro, mas assim, o nosso agro, ele precisa de tecnologia sim, né? Ele precisa ser um agro digital, ele precisa ser um agro 4.0, né? O Ministério da Agricultura tem um programa da Terra Digital. Então, assim, né, o Marcelo tem conversado com o Ministério da Agricultura. A gente precisa de tecnologia em vários eixos dessa cadeia de produção do agro, porque é quando a gente liga com os supermercados, e a gente tem vários supermercados aqui no Rio que eles querem trabalhar melhor a questão da rastreabilidade. Então, a gente tem fingerprints, a gente tem inteligência artificial, a gente tem data mining, tudo isso tem que ser trabalhado
para fortalecer a cadeia do agro, que vai fortalecer, na verdade, todos os elos, inclusive o produtor, que às vezes, né, é o elo mais fraco da cadeia, que fica com menos, o menor percentual, né, do valor agregado que é gerado ao longo dessa cadeia, ele pode diminuir esse eixo, né, de produção aí, está mais próximo, né, do produtor e o consumidor. E hoje, se a gente for ver, essa discussão que está na Europa, né? Então, assim, nós temos, eu sempre falo para o Marcelo, né? Eu falo assim, como que a gente não consegue o Rio de Janeiro desse tamaninho, né? Com tantas instituições de excelência. Então, assim, eu acho que a nossa grande missão é assim, olha, nós temos um agro sim, ele é pop sim, e ele é super digital, e ele é super conectado com o mercado consumidor, que é quem vai pautar as grandes decisões, os grandes desafios que o agro tem nos próximos anos. E é um agro que tem uma pegada de sustentabilidade, sim, né? É um agro que cuida de onde ele está, porque quando a gente não cuida lá em cima, a gente percebe o impacto que isso tem na qualidade das águas, nas enxurradas, nos desabamentos, tudo isso está relacionado ao agro. E às vezes a gente não correlaciona, porque assim, todo mundo tem que cuidar, né, desse mundo que a gente vive, desse recurso natural que a gente usa, tanto no ambiente urbano, tanto no ambiente rural. Então, eu acho que assim, o Rio tem um potencial muito grande, e não só, eu não estou falando só das ciências agrárias, não, estou falando das ciências como um todo, né? Estou falando das engenharias, das ciências biológicas, das humanas, das tecnologias. Então, assim, nós temos que olhar o agro para além daquele agro que o cara está lá com a enxadinha e tal. É mais do que isso hoje o agro. Né? E o mundo mostra isso para a gente. E no Brasil a gente já tem exemplos desses. Então, né, vamos conectar essas grandes experiências e vamos fazer, e vamos potencializar o que a gente já tem, porque a gente tem muita coisa legal, viu, Mônica? Petula, gente, show, muito show. Anotei tudo e espero que vocês tenham anotado também, porque só falaram dica para quem quer investir e empreender. Muito obrigada pelas falas de vocês. A gente já tem aqui algumas perguntas. Só queria lembrar que a gente vai precisar de recursos humanos qualificados, né? Já tem um novo ditado na roça, que é de que antigamente quem não estudava ficava na roça. Hoje, para ficar na roça, você tem que estudar. Então, a gente tem aí um grande desafio de qualificar os nossos jovens rurais, principalmente. O Rio de Janeiro tem escolas técnicas agrícolas no nosso interior que merecem também ter um olhar empreendedor, que faz parte da estratégia de quem empreende, reconhecer que no lugar onde você quer crescer, você tem que ter pessoal qualificado para explorar todos esses caminhos que vocês colocaram. Está sendo assim a realidade agro de outros lugares. Mas sensacional. Mas eu não vou ficar falando, não, para dar oportunidade para o povo. Meu amigo Roberto, vou deixar sua pergunta, vou pular para a perguntinha da Nina, tá? E deixa lá você quietinho, não zanga não, tá? Depois eu faço a sua. Ela diz assim, gostaria de saber se existe algum programa ou projeto que promova a conexão entre os produtores de fruta e os pequenos empresários interessados em processamento. Acho que ela está pensando nessa história de agregação de valor. Quem quer comentar? Se conhece um programa, mas eu entendo. A gente quer conexão, Mônica, a gente quer saber o que está rolando, né? Eu acho que assim, né? A gente tem aí a Embrapa Agroindústria de Alimentos aqui no Rio, que tem um trabalho incrível aí nessa parte de processamento, de melhorar, né, o desperdício e os resíduos alimentares. Aí, eu acho que vale muito a pena conversar com eles. O Marcelo tem, né, na secretaria aí também uma ação que eu vou deixar ele completar aí. Na verdade, eu acho que para fazer esse papel, a gente tem alguns caminhos, né? Primeiro tem a questão do agrofundo, que é um fundo que financia algumas linhas, dentre elas a questão das frutas, que pode, na verdade, auxiliar pelo nosso auxílio até R$100 mil, 2% de juros ao ano, projeto aprovado pela Emater. Fora isso, fora da secretaria, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem a AGRIO, que aí, na verdade, eu e Paulo Renato fazemos o papel mais de ponte com a agência de fomento do Estado.
A segunda coisa que eu acho que aí, mãe, a gente pode avançar, assim, na pandemia, eu acho que um dos grandes medos, e a gente discute hoje, acabei de sair de uma reunião com o Paulo Renato, que o tema foi basicamente esse, uma das preocupações, além da questão da vacina lá no início, da questão da doença, das mortes, era o desabastecimento. Que estava todo mundo, não sei se todo mundo lembra, dava como certo que ia faltar produto nas prateleiras do supermercado, que a gente não ia ter logística, que o SEAS ia ser o maior problema de infecção no estado do Rio, que levaria todos os produtores à morte. E a gente conseguiu, na verdade, eu acho que exatamente por não ter saído no jornal, a gente não tem a noção da vitória que foi isso para o Rio de Janeiro. A gente conseguiu abastecimento e dentre, né, essas ações, algumas foram muito pontuais. Primeiro, que eu nunca deixo de agradecer, é a questão dos supermercados, né? A Associação de Supermercados foi muito correta conosco, permitiu a abertura dessas pontes para a venda dos pequenos produtores. Então, isso é um ponto. Segundo, alguns mecanismos, eu cito alguns aqui de venda direta, né, na casa dos produtores foram criados. Um, inclusive, abriu o capital, vem de São Paulo hoje, que foi originado numa ação com apoio da Secretaria, foi tema de Globo Rural, foi tema de diversas outras reportagens. Então, acho que, assim, exemplos a gente tem muitos. Agora, o que a gente também... E aí, eu acho que vem um pouco que você falou, Mônica, mas que é um trabalho mais a longo prazo, eu gosto sempre de falar isso, e é um trabalho que também não é simples, e também eu sempre reforço isso para não enganar as pessoas. Num momento de recuperação fiscal, onde você não pode fazer concurso, onde você tem vedação de melhorias salariais, onde o Estado do Rio de Janeiro, na verdade, está numa saída de uma crise. Então, na verdade, temos que, pelo menos nesses próximos anos, aí, que são os anos da recuperação fiscal, na verdade, se reinventar modelos de ensino, usando as faculdades públicas, usando as faculdades privadas, usando cada vez mais aí nossos centros de referência, Embrapa, Pesagro, mas sabendo que não vão ser anos para as instituições estaduais tranquilos, né? São anos de certa forma, de muitas restrições. Então, eu acho que, agora, dentro desse contexto aí que eu falei do produtor, não cheguei a tratar do intermediário, eu acho que o grande desafio, a gente viu isso na questão dos supermercados, eu acho que vai ser o desafio, primeiro, é um sentimento de cooperativismo que a gente precisa desenvolver maior no Rio de Janeiro, e é um modelo de sobrevivência do nosso Estado, e eu acho que os exemplos estão no sul do país. O segundo, eu acho que é a questão da qualificação, obviamente, do produtor. Mesmo com a ajuda da Associação de Supermercado, eu acho que o grande desafio do produtor de hoje, eu acho que vem exatamente na linha do que você falou, Mônica, é que o supermercado, o mesmo pequeno mercado que está em crescimento, ele precisa saber prazo, preço, forma de pagamento, planejamento de produção. Isso tudo exige qualificação no campo. Quem não tiver adaptado a essas novas regras, vai, que nem o Paulo Renato falou do petróleo. Não adianta se enganar, não adianta a gente achar que vai, fazendo gambiarra, salvar o pequeno produtor. Então, eu acredito muito um pouco na realidade, um pouco menos do discurso político e também falar a verdade. Então, acho que uma das coisas que a gente tem planejado aí agora na volta da pandemia, com a própria Associação de Supermercados, é um choque de realidade com os produtores, botar os produtores sentados com os donos do supermercado e eles falarem por que não compram do pequeno produtor. E aí, obviamente, a gente tentar ajudar com as nossas instituições a isso ficar mais simples. Mas não adianta a gente achar que, eu acho que eu estimulo, a matéria estimula, mas eu acho que o Rio de Janeiro não pode viver de feira, o Rio de Janeiro não pode viver de feirinha do produtor aos sábados e domingos, e a gente achar que isso é a solução para o nosso produtor, porque não será, e cada vez mais as feiras de rua estão acabando, os supermercados estão avançando, as grandes redes estão tomando conta das pequenas, isso é o mundo como ele é. Então, eu acho que é esse choque de realidade que a gente precisa, na verdade, levar os produtores e adaptar nossas instituições, né, principalmente aí do Estado, que, obviamente, a Embrapa já está bem à frente, a própria UFRJ, de algumas faculdades, mas eu acho que a gente tem que pensar também no novo mundo e não se enganar. É um pouco o que aconteceu
no transporte com Uber, no hotel com Airbnb, se a gente não se programar, vai acontecer na agricultura, e eu acho que cada vez mais rápido. Então, é a gente avançar, usar tecnologia, usar planejamento, valorizar nossos técnicos agropecuários, em todas as carreiras ligadas à agricultura, mostrar nas faculdades a importância da formação, exigir também de supermercados uma atenção grande e uma parceria dos distribuidores também, que são grandes aliados, e aí, através daí, acho que a gente pode, talvez, desenvolver um agro no Rio de Janeiro de valor agregado, perto de um mercado consumidor, perto de um mercado exportador. E aí, só para finalizar também, porque agora eu acabei falando muito, outro desafio aí, talvez o final, é buscar aí algumas cooperativas e alguns exemplos de unidades que venham se instalar no Rio de Janeiro. Também sou muito favorável a essa linha. Eu viajei já em umas 4 vezes pelo Brasil, umas 3 vezes pelo mundo, e o governador apoia muito a gente também estimular a vinda aí de cooperativas que funcionam no Paraná, que funcionam em outros lugares, até porque, como bem disse o Paulo Renato, nós temos o mais importante. Não tem sentido o sul do Brasil tem uma produção enorme, e nós só entrarmos como mercado consumidor. Então, não tem sentido lógico, logístico, financeiro que justifique, mesmo com todos os problemas da questão da guerra tributária, que muita gente não fala, mas o Rio de Janeiro, de certa forma, ao longo de vários anos, brecou diversos incentivos, os outros estados dão incentivo para valer, e agora, com a recuperação fiscal, a gente está vetado e está sempre em desvantagem. Então, eu acho que a gente tem que começar a quebrar esse paradigma e tentar, e aí é o papel do governo, trazer e tentar ajudar essas empresas a virem aqui para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Ô, Mônica, posso acrescentar alguns números de fruta, já que a gente está falando de fruta, e muito ensino bacana do Marcelo? A gente tem 10 minutinhos, mas eu acho que dá. Um estudo da Embrapa, uma coisa rápida de fruta. Olha que coisa incrível. Em 2020, o Brasil foi o terceiro maior produtor de frutas. Frutas em geral. A exportação, a gente não aparece nem entre os 10 primeiros, né? Em exportação em quantidade. Em exportação em valor, a gente é o 9º. Você sabe quem é o terceiro? A Holanda, que tem um tamanho menor do que o tamanho do Rio de Janeiro. Então, isso indica que, efetivamente, a gente tem muito potencial para isso. E para que isso aconteça no estado do Rio de Janeiro, e aí eu vou usar o que o Marcelo falou e o que a Petula falou também. Falaram, para a gente produzir fruta, e é muito oportuno, porque o estado é um grande consumidor de fruta, o que a gente precisa? Tecnologia. A gente não tem grandes áreas, mas a gente tem que importar a tecnologia, e a gente já tem conhecimento para isso, de cultivo protegido. A gente pode muito bem usar, mas no cultivo protegido, quando a gente coloca, não é simplesmente você fazer uma estufa e achar que aquilo é cultivo protegido. É cultivo protegido para você aumentar a sua produção em 4 vezes, para você diminuir o consumo de água, diminuir o consumo de energia, diminuir o consumo de defensivos, usando defensivos bio, enfim, maximizando todos os seus insumos e aumentando muito a produção. Frutas é uma atividade que tem uma enorme demanda, né? E o Rio de Janeiro, ele já foi um polo grande, muito maior produtor de fruta do que a gente é hoje, e existe aí uma demanda muito grande, né? A gente está em contato diretamente com aquela universidade lá na Holanda, a Universidade de Wageningen, porque eles são os melhores do mundo em cultivo protegido, e a gente tem na secretaria, a gente tem uma intenção muito de trocar essas experiências. Então, a gente acredita que aqueles que quiserem investir especificamente em frutas como essa, foi o assunto que saiu aqui agora, eu acho que existe um enorme potencial. É tecnologia, e aí usar o poder público, usar o que a gente tem de conhecimento, a Embrapa, a Secretaria de Agricultura, Pesagro, para a gente fazer parcerias, porque essa é a saída, é fazer parceria, o privado usando o nosso conhecimento, usando a nossa força política, né? E a gente colocar efetivamente as estratégias que nós acreditamos que possam vir funcionar. Muito legal, Paulo. Bom, a fala de vocês é extremamente importante para a gente que empreende poder enxergar oportunidade e desafios, né? Que nem tudo são flores. Só queria lembrar que a gente tem pouquinho tempo, mas muito pouquinho mesmo. Mas o Roberto toca aqui nessa uma questão que agora é uma questão que está meio na moda, que é a agricultura urbana. Ele fala se
seria uma forma de gerar emprego, conectar a população urbana à produção de alimentos, principalmente em áreas abandonadas? Alguém pode falar um pouquinho, rapidinho? Não, um pouquinho, é impossível falar um pouquinho desse assunto. A gente precisaria ter umas 3 horas, porque isso aí é uma das prioridades até da secretaria, o Marcelo pode falar isso melhor, mas é impossível fazer isso, porque esse assunto é prioritário demais. Então, falar um pouquinho é um pecado. Você já Marcelo, respondeu. É um assunto Marcelo, prioritário para a secretaria. Já foi uma Mônica, grande dica. Desculpe, eu certamente o Marcelo fala muito melhor sobre isso, mas, Mônica, você pode fazer uma live exclusivamente disso, porque eu acho que cabe, e 1 hora vai ser pouco. Marcelo, por favor, eu sei que esse assunto é muito caro para você. É uma coisa bem legal. Antes de ser secretário de Agricultura, eu fui secretário de Meio Ambiente do município do Rio de Janeiro. E a gente foi premiado na FAO na época com um projeto chamado Hortas Cariocas. Foi o projeto escolhido pela FAO como referência em alimentação urbana. Ele atuava em escolas públicas e comunidades do Rio de Janeiro. Eu acho que por si só isso aí já mostra a importância e o tamanho. Eu acho que o nosso desafio no estado é reprodução disso, uma modelagem disso. E aí a gente conta com a Embrapa 1000%, porque eu acho que é uma vocação e é uma forma também, aí, Mônica, de educação. Além de produção, uma forma de educação e é uma forma também de levar, de popularizar a questão da agricultura no meio urbano. Para você ter uma ideia, a gente, quando tem uma live do governo, quando o tema é horta urbana, a visualização chega a 20 vezes maior do que qualquer live tradicional. Então, vale a pena entrar no tema. Desculpe, só botando aqui inserindo uma coisa aqui, olha só, a secretaria ela entra com uma análise de solo nesse assunto, tá? Apesar que faz análise de solo, obviamente a Embrapa também faz, mas esse assunto a gente, inclusive, tem projeto, o Marcelo tem um projeto ótimo disso, e a gente tem todos os nossos técnicos, enfim, esse é um assunto que mexe muito com a gente. A gente tem um trabalho aí, né, Paula, acho que tem aí o Embrapa Escola, que entra muito nessa linha. Quando a gente fala de horta urbana, a gente fala de alimento seguro, né, de segurança alimentar, de sustentabilidade, então acho que é isso aí, né, eu acho que realmente 3 horas de live aí, a gente toca 3 horas de live. A gente tem laboratório para análise de alimento na secretaria, enfim, 3 horas de conversa. E a gente adora esse tema, né? Todos gostam. Então, já que vocês se convidaram praticamente, estou considerando isso, que eu já iria convidar mesmo, a ideia desse evento são esses encontros. Mas é um aperitivo do que a gente pode fazer numa agenda pós-evento. Então, a gente está planejando atividades mensais. Cada mês o RISE vai trazer e vai desdobrar um tema, um assunto que a gente debateu aqui. Então, eu já queria convidar vocês e a audiência para a gente ter um próximo encontro para falar de alguns temas específicos com mais tempo. Uma live, uma oficina, alguma outra coisa. Sim. E como a gente tem aí, né, muita gente da UFRJ aí, do pessoal da tecnologia, pensando em empreender também, acho que a gente pode deixar um recado aí, que é a indústria de games, né, que eu acho que tem um link forte aí com o agro. Gamificação veio para ficar como uma ação de transferência de tecnologia, de comunicação, né? E a gente tem falado aí com a secretaria, o Marcelo é entusiasta também. Tem um projeto muito legal que é o Soils Play, que envolve a Firjan, a Casa Firjan, envolve a CNA, o Senar. A gente tem que unir esses mundos, né? Então, a gente está falando em indústria de entretenimento, de games, com o agro, para a gente poder estar fazendo aí coisas interessantes e trazendo isso para vários públicos, né? Então, para os públicos tradicionais do agro e também para aqueles que ainda não têm tanto conhecimento e tanto contato com o agro. Gente, eu vou ter que terminar, mas primeiro eu queria agradecer Marcelo, sensacional, Paulo, Petula, muito obrigado sempre, mas aí eu já abusando, já gostaria de depois a gente marcar alguma outra coisa legal, com mais tempo, para a gente poder desenvolver isso. E para quem está assistindo, galera, utiliza o e-mail do evento para mandar perguntas. Amanda, Narciso, eu vou anotar sua pergunta aqui, eu te prometo que eu vou passar para eles vão te responder, que a sua pergunta é muito importante com relação à recuperação de áreas degradadas.
e a relação com negócios, muito importante mesmo. Tá? Vou passar para eles a pergunta, é óbvio que eu vou ler a resposta, porque eu também fiquei interessada. Quem tiver qualquer interesse, coisas sobre essa sala, pode escrever lá. A gente vai passar o contato das redes, dos programas, da Embrapa, das atividades da Secretaria Estadual de Agricultura e da Pesagro, para todo mundo ficar antenado do que está rolando, porque eu acho que isso que falta também, né? Cada um está muito no seu quadrado e acha que está nessa luta do agro fluminense sozinho, mas não está. Tá bom? Um beijo e até a próxima. Obrigada. Obrigada, meninos.